Bom dia, ouvintes! Estamos começando o programa Viagem pela Bíblia. Eu sou Jean Lucas e está no ar nosso encontro semanal de toda sexta-feira. Ouvintes, um salmo que é às vezes muito falado por ser longo, né? É o Salmo 119. Ele é o salmo mais longo, né, de todos os salmos e, além disso, é também o maior capítulo da Bíblia, né? Da Bíblia inteira, o maior capítulo é o Salmo 119. Mas ele tem trechos assim muito bons, lindos, né? Como a Bíblia toda é. Mas ele tem uns trechos muito bonitos. Eu queria estar compartilhando com vocês aqui alguns trechos do Salmo 119. E nós vamos compartilhando aqui. Esse salmo aqui ele fala muito da Bíblia, da palavra de Deus, né? Da excelência da palavra de Deus, da lei de Deus, né? Dos mandamentos de Deus, fala muito sobre isso. E eu queria estar compartilhando com vocês hoje um pouco desse salmo. Vamos começar então a nossa viagem? Então abre aí a sua Bíblia, se você tiver, no Salmo 119. Vamos começar no versículo 9. Aliás, versículo 1 primeiro. Diz assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Muito bem. Depois ele continua, né? Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Amém. Bom, então aqui a gente vê que aquela pessoa que é irrepreensível no seu caminho é uma bem-aventurada. O que é o irrepreensível? É aquele da qual não precisa chamar atenção, não precisa ficar corrigindo toda hora. Uma vez ou outra até pode, mas não precisa ficar toda hora chamando atenção. É uma pessoa que é irrepreensível, ou seja, ele anda correto, ele é obediente. A Bíblia diz que essa pessoa é bem-aventurada. Então, bem-aventurado o irrepreensível no seu caminho, que anda na lei do Senhor. Para você ser irrepreensível, você vai ter que andar na lei de Deus. Pessoa que não cumpre os mandamentos de Deus, que não conhece a Bíblia, que não segue a Jesus, alguma coisa vai fazer de errado, não vai ser irrepreensível, né? Vai ter alguma coisa aí para se repreender nele, para ser repreendido. Também diz que bem-aventurado é aquele que guarda as prescrições, os mandamentos de Deus, que não pratica iniquidade e que diz que, e também fala, né, o salmista diz aqui que Deus ordenou os mandamentos dele para que nós o cumpramos à risca. Então, meus queridos, o mandamento de Deus não é só para a gente saber, é para a gente seguir. Então, quando existe um mandamento, eu devo seguir aquele mandamento. Se eu não o sigo, seja esse mandamento qual for, eu estou pecando. Então, é muito importante que a gente seja obediente. Que a gente obedeça, né, a palavra de Deus e que a gente siga a palavra do Senhor. Versículo 9 fala assim, ó. Quem aí que está ouvindo a gente que é jovem? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? O salmista fez uma pergunta. Porque o jovem tem muita tentação, muita oferta aí, né? Aí o salmista pergunta: como é que o jovem vai poder guardar puro seu caminho? Tem tanta oportunidade, né? Tanta coisa aí que pode ser feita. Mas e aí? Como é que o jovem vai manter o seu caminho puro? Como é que ele vai guardar o seu caminho? E ele dá a resposta: observando-o segundo a sua palavra. Ou seja, observando o seu caminho de acordo com a palavra de Deus. Andando, né, percorrendo aí o seu caminho de acordo com a Bíblia. Assim, o jovem vai manter puro o seu caminho. Quando ele anda de acordo com a palavra de Deus. Então, meu querido, guarde, respeite a Bíblia. Guarde os mandamentos. E não é só quem é jovem, né? Até o adulto também, que se o adulto não guardar a Bíblia, ele não vai ser
não vai ter um caminho puro, né? Só que a Bíblia aqui enfatizou do jovem, porque às vezes o jovem não tem muito conhecimento, às vezes não tem muita maturidade, né, do que é a vida. Aí o salmista fala: guarda a palavra de Deus. Depois, no versículo 30, diz assim: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, que seja eu envergonhado. Meu querido, se apegue a Jesus, se apegue ao caminho da fidelidade. Deus, Ele é fiel. Sirva esse Deus porque vale a pena. Ele é fiel. Se tem uma palavra que a gente pode falar que é uma característica que só Deus tem, é essa: fiel. Deus é fiel. Fiel, fiel e fiel. Deus é fiel. Nunca duvide disso, porque Deus, Ele tem uma fidelidade que só Ele mesmo tem. A fidelidade de Deus é enorme, é infinita. E você, se você for fiel a Deus, você não vai ser envergonhado, porque Ele é fiel para te abençoar, para te recompensar segundo o seu comportamento, segundo a sua vida. Porque se a gente fazer coisa errada, esse mundo virou uma bagunça, né? A nossa vida virou uma bagunça. Porque o mundo já está de ponta cabeça. Imagina se a gente entrar nessa e fazer as coisas tudo errado do jeito que a gente quer. Aí a nossa vida vai virar de perna pro ar, como se diz, né? Versículo 66 diz assim: ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes os bem. Ensina-me os teus decretos. Olha que coisa interessante aqui. Antes de ser o afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. O salmista dizendo o seguinte, que antes dele sofrer, ele andava errado. Então, por ele andar errado, ele foi punido, né? Ele colheu, né, alguma coisa aí do erro dele. Mas ele falou que foi bom, porque aí agora ele guarda a palavra de Deus. Ele, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Certamente, se ele não fosse castigado, né, se ele não fosse punido, não fosse afligido, ele não ia guardar a palavra de Deus. Ele não ia nem conhecer a Deus, talvez. Talvez ia conhecer só de ouvir falar. Então veja que quando Deus disciplina a gente, é por causa de quê? Amor. O bom pai, ele disciplina os seus filhos. A boa mãe disciplina os seus filhos. E com Deus também. Deus é bom pai, não tenha dúvida disso. E Ele disciplina a gente quando a gente precisa. E que bom, porque se Deus não disciplinasse, a gente ia continuar no erro, e no final disso, iríamos ser condenados por causa do nosso pecado. Que bom que Deus nos corrige, que bom. Aí depois o salmista fala, ó, foi bom, versículo 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendeste os seus decretos. Para mim vale mais a lei de que procede de tua boca, do que milhares de ouro ou de prata. Então o salmista está dizendo, que bom que eu fui aí castigado, afligido, porque eu pude aprender o decreto de Deus, pude aprender a lei de Deus, eu pude aprender de Deus. E ele disse que mais vale a lei de Deus do que milhares de ouro e prata. Ô meu querido, Deus, nossa, é infinitamente melhor do que tudo que a gente possa pensar. Deus é infinito. O que Deus tem para nós não tem como comparar. Ah, Deus é melhor do que isso, Deus é melhor que aquilo, Ele é melhor que tudo. Fica até difícil comparar, né? Comparar é a mesma coisa. Se eu falar assim, Deus é melhor que tal coisa, é comparar um elefante com a formiguinha. Imaginou? Porque qualquer coisa, por maior que seja, igual o salmista falou, ouro e a prata, né, os metais mais preciosos. Ele ainda falou que preferiria a palavra de Deus.
a lei de Deus, que é mais preciosa. E é mesmo. Então, o que você pensar de bom, Deus é melhor, a lei de Deus é melhor. Amém? Versículo 92 diz assim: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito eu já teria perecido na minha angústia. Provavelmente, o que ele quis dizer aqui? Se não fosse ele ter prazer na lei de Deus, o salmista, ele ficaria angustiado, perecido na sua angústia, ele teria morrido na sua angústia, teria morrido na tristeza, na angústia, né? Então a Bíblia ela é poderosa, e o salmista disse que é tão poderosa que se não fosse o prazer que ele tinha na Bíblia, ele já tinha morrido, perecido na angústia dele. Versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, imagina você numa noite de escuridão e com uma lanterna no seu pé. Assim a Bíblia, ela te ensina a andar. Ela é luz para o seu caminho. Onde você está andando, ela está te guiando. Tenta andar no escuro um dia para você ver o quão difícil que é. Aí quando você pega a luz clareia, você consegue ver o caminho. Então a Bíblia, ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Amém? Então, amém. Meus queridos, a Bíblia é maravilhosa, é fantástica, né? O que a gente for falar aqui de elogio é pouco. Tudo que a gente dizer né, da Bíblia ainda é pouco, porque ela é muito boa. Versículo 133, o salmista diz assim: firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, e guardarei os teus preceitos. Amém. Meu querido, às vezes você está precisando fazer essa oração para Deus, fala com Deus. Ô Senhor, firma meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Meu querido, não deixa a iniquidade, o pecado te dominar. Deixa apenas Jesus te dominar. Não deixa o pecado, a iniquidade, o erro te dominar. As vontades da sua carne, a ganância te dominar. Não deixe. Que você seja dominado pelo Espírito Santo de Deus. Mas para isso, você precisa entregar sua vida para Jesus. Não tem como uma pessoa ser dominada pelo Espírito Santo sem ela ter entregue a vida a Jesus. Porque Jesus, Ele é a porta. Ele é a porta por qual a gente entra no reino de Deus. Aceite Jesus, entregue sua vida para Ele, tenha prazer na lei de Deus, na palavra de Deus, que ela seja lâmpada para os seus pés e a tua palavra luz para os seus caminhos. Que Deus firme os seus passos na palavra dele e que a iniquidade, o pecado não te domine, que os frutos da carne não te domine. Versículo 155 diz assim: a salvação está longe dos ímpios, pois eles não procuram os teus decretos. Decretos de Deus, tá? Então a salvação, meu querido, está longe do ímpio. O ímpio é aquele que não aceitou Jesus, é a pessoa, é um homem mau, ou é a pessoa que às vezes nem é tão mal assim com os outros, mas ela não aceita Jesus, ela acha que é muito boa também, ela acha que não precisa de Deus, e às vezes até uma boa pessoa, faz bondade para os outros, mas ela acha que não precisa de Deus não, que ela mesmo se vira. Essa pessoa é uma pessoa ímpia, né? É incrédula. E também o homem mau, a pessoa má, eles são ímpios. Eles não procuram os decretos, as leis de Deus, eles não buscam obedecer a Deus. E a Bíblia diz que a salvação está longe dessas pessoas, das pessoas que não buscam a Deus e não buscam os decretos de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, né? Conhecer a Bíblia. Então, meu querido, se você não procura conhecer a Bíblia, deixa eu te falar, será que a salvação está perto de você? Não estou falando que está nem que não está, é uma pergunta. Você busca conhecer a Bíblia? Você busca a Deus? Você busca Jesus Cristo? Você tem pensado na sua salvação? Para onde você tem pensado em como vai ser, né, a glória eterna? Você tem pensado em Jesus?
Você tem orado? Não? Sim? Aí eu te pergunto, a salvação está perto ou longe de você? Eu vou ler novamente o versículo aqui. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Os decretos de Deus. A palavra de Deus fala com você. Amém? Bom, aqui eu termino esse resumo, né? Se bem que nem resumo posso chamar. Mas essa passada de lida aqui, né? Essa lida do Salmo 119. O Salmo 119 ele é muito grande, ele tem 176 versículos, né? Então se fosse ler tudo, era muita coisa, né? Mas amém. A mensagem que eu queria passar era sobre a importância da Bíblia, sobre a importância de meditar na lei de Deus. Pense, meu querido, a Bíblia diz que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E eu quero fazer uma pergunta para você, da qual não consigo responder. Só você. Qual é o seu tesouro? Seu tesouro é o quê? Seu tesouro é o pecado? Seu tesouro é coisas ilícitas? Seu tesouro é o quê? É o vício? Seu tesouro é a prostituição? É o roubo? É a incredulidade? É o quê? Ou seu tesouro é a Bíblia? Seu tesouro é Jesus? Seu tesouro é a salvação que Ele conquistou para você na cruz? Seu tesouro é buscar a Deus? É a oração? O que é o seu tesouro? Pois bem, aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Se o seu tesouro é as coisas de Deus, seu coração está nas coisas de Deus. Porém, se o teu tesouro é as coisas erradas, seu coração está ali também, nas coisas erradas. Meu querido, Jesus te chama. Vinde a mim, aquele que está cansado e sobrecarregado, pois eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Tomai de mim. Sou manso e humilde de coração, aprendei de mim. Ei, o Mestre te chama. Vem, vem, vem. É isso que Jesus te fala. Vem. Nós terminamos aqui nossa viagem de hoje. Agradeço muito a todos os ouvintes, a companhia de vocês. Fiquem com Deus e que Ele abençoe todos nós. Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração. Um forte abraço.